Nós vamos tratar hoje sobre os trabalhadores da vinha, né? Citei sobre isso. Versículo base, Mateus capítulo 20. Desde já abra sua Bíblia, versos do 1 ao 16. Vamos estar falando, né, sobre esse tema bastante conhecido no nosso meio. Todos os irmãos já viram falar dessa parábola, né, e nós estaremos lendo ela mais uma vez. Os irmãos possam abrir aí as suas Bíblias. Irmãos, enquanto os irmãos abrem aí, né, foi nos falado sobre alguns irmãos que se encontram, né, doentes. Por isso que nós sentimos a ausência de alguns irmãos, né? Nós temos aí, né, o irmão Luca e a sua família, né, se encontra aí doente, né, gente? A gente tem o Enzo que está passando mal alguns dias, né? Hoje a Manu também passou mal ao caminho, né? Até levei eles em casa hoje, né? A Manu passou mal durante o caminho, né? Então acredito que seja uma virose aí que está dando aí, né? Temos o irmão Jean também que está afastado por causa, né, de uma dengue que teve, né? Está se restabelecendo aí, né? Então temos esses irmãos aí carecendo, né, da oração da nossa igreja, e sempre que conversar com Deus, lembra deles em vossas orações, tá? A gente vai estar mantendo esses pedidos de orações lá no nosso grupo, e aí ali que nós vamos estar colocando, né, os pedidos de todos os irmãos que carecem de oração, tá? Ore também pelo Family Day, né, que está próximo aí. Já temos confirmado 104 pessoas, né? Olha que benção, né? 104 pessoas. Tem irmão aí que prometeu as coisas depois de 100 pessoas, né? Achou que não ia dar 100 pessoas, vai ter que pagar, né? Porque crente não faz promessa e não paga, né? Crente paga, né, irmão? Então prometeu, né, tem que pagar. Então passou aí 104, né? Não vou falar o nome do irmão, né, Jonathan? Mas vou avisar os irmãos aí que tem que pagar o que promete, né? Abre aí, irmãos, agora Mateus capítulo 20, versos do 1 ao 16. Vamos estar tratando esses versos, né? Temos a Tiquinha também, né, Tiquinha? Maísa, né? Qual fala Marilza, não, Maísa, tá, gente? Teve também afastada por uns dias, né? Mas já está aí se restabelecendo também. Oramos por você, viu? Oramos por você, né? Está de novo conosco aí. Quinta-feira nós vamos fazer aquele louvor bonito aqui, tá bom? Ué. A futura, né, ministra de louvor aí, nós estamos treinando ela. Logo aí vai estar usando os dons aí na casa de Deus, né? Então vamos lá, irmãos. Verso 1 nos diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido,
começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Amém? Então essa é a parábola que nós trataremos, né? Uma parábola bastante conhecida no nosso meio. Tenho certeza que você, de alguma maneira, de algum momento, de alguma maneira, você ouviu falar dessa parábola, né? Antes de nós adentrarmos aí a mais um sermão, peço a você que feche os seus olhos. Nós estaremos orando mais uma vez. Amém? Então feche os seus olhos. Grandioso Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais uma leitura da Tua Palavra. Agradecemos, ó Pai, pois o Senhor nos ensina a cada dia, o Senhor nos mostra aquilo que precisamos mudar, precisamos crescer. E hoje, ó Pai, em mais um sermão, ó Pai, eu tenho certeza que a Tua Palavra há de nos ensinar, ó Pai, muitas coisas, Deus. E aqui, ó Pai, nós desejamos, ó Pai, que a Tua Palavra realmente fale aos nossos corações, que venhamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai. E também, ó Pai, antes de nós iniciarmos essa ministração, o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa falar a esta igreja, ó Pai, que eu possa ser, ó Pai, instrumento da Tua Palavra nessa noite, ó Pai, que de mim não saia nada que não proceda, ó Pai, da Tua Palavra, ou que proceda, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Essa é a oração que fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Bem, irmãos, então nós estamos aí diante de um texto em que nos mostra que o dono de uma vinha, né, ele sai aí para cuidar, de arrumar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, na sua colheita. E nós vimos aí momentos de horários diferentes, que nós estaremos entendendo o que Cristo quis falar sobre essa parábola, essa história. Nós já falamos aqui em muitos momentos em que Cristo, ele usava das parábolas, né, para dizer verdades, né, aquelas pessoas que estavam ali escutando. Ele queria deixar registrado ali situações que seriam aproveitadas por eles. Mas nós estudamos aqui também que muitas explicações destas parábolas, elas não eram feitas, né, para os seus ouvintes, mas sim para aqueles discípulos que estavam próximos dele. E aí logo depois, né, depois que a parábola era dita, Cristo, ele explicava ali aos seus discípulos, tá? Sobre essa parábola em si, né, a gente entende, né, que há uma meritocracia evidente nesse texto, né, e que a gente acaba pensando o seguinte, que quem trabalha mais, né, na nossa perspectiva, na nossa linha de pensamento, né, a pessoa que trabalha mais, é justo receber mais, né, e a pessoa que trabalha menos, recebe menos. Essa é a lógica que nós temos, sabe, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Afinal de contas, as horas trabalhadas, né, elas são contabilizadas, né? Se você trabalha 10 horas, né, você vai receber pelas 10 horas trabalhadas, né? Se você trabalha aí 20 horas, você receberá
pelas 20 horas trabalhadas, obviamente. Mas quando nós tratamos de reino dos céus, quando nós tratamos de reino de Deus, a lógica é diferente, né? A meritocracia aí não é seguida como nós pensamos, tá? A lógica é que recebêssemos mais, mas quando nós tratamos disso, de reino de Deus, nós entendemos que é estranho uma parábola como esta, né, ser mencionada em que pessoas que trabalharam aí, quando nós vimos no texto, por 1 hora recebendo a mesma quantia de uma pessoa que trabalhou o dia todo, né? Então isso aí já nos desperta. Na perspectiva do reino de Deus, você é tão importante quanto uma pessoa que começou a caminhada agora, sabe? Não há meritocracia quando nós falamos de salvação no reino de Deus, né? Um irmão, ele pode chegar para o outro: olha, eu tenho 30 anos de igreja. Nessa perspectiva, os judeus tiveram a oportunidade, tiveram privilégios por nascer o Salvador na linhagem deles. Porém, nessa perspectiva, Jesus está dizendo: olha, vem um povo aí, vem um povo que não tiveram os privilégios que vocês tiveram, vem um povo que não são a nação escolhida por Deus, mas eles serão salvos também, eles serão alcançados também, sabe? E hoje somos esses gentios que foram alcançados através do Evangelho de Cristo. Então nós temos duas perspectivas. A primeira é essa, em relação à igualdade, e a segunda em relação a sermos gentios e sermos alcançados, né, com a pregação do Evangelho, com a graça de Deus, que é o que o texto vai nos dizer, né? Se pudéssemos deixar em evidência no texto, o qual estamos lendo, se chama misericórdia. Misericórdia. Nós vamos encontrar mais sobre essa palavrinha aqui, quando nós tratamos desses trabalhadores nessa vinha, né? Começando aqui a nossa exegese, começando aqui, né, o nosso estudo, convido você a acompanhar aí no verso 1 e no verso 2, nós estaremos aí falando sobre os elementos da parábola, que está justamente nesses versículos, né, que nos explica que o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha, né? A gente tem que entender aqui, irmãos, que essa vinha, para o judeu, era algo realmente muito gigante, sabe? Não era uma plantaçãozinha de uva, era algo bem gigante mesmo, né? Era algo grande, que precisava aí de muitos trabalhadores para cuidar desta vinha, né? A imagem que nós temos é de uma vinha ali com poucas uvas, não, mas é algo grande, né? Tinha esse costume de ter grandes vinhas naquele tempo, tá? E uma das coisas que é um problema para o contexto, né, para o judeu que tem uma grande vinha, é justamente o quê? As chuvas. As chuvas vêm e destroem essas uvas. Então é importante o quê? Fazer um trabalho rápido, um trabalho em que possa coletar todas essas uvas, né, com pressa, com agilidade, né? E para se fazer isso, precisa-se de muitos trabalhadores, né? 1 denário, que é o que o texto nos explica aí, era equivalente a 1 dia de trabalho romano, sabe? Todo mundo que trabalhava tinha um salário mínimo aí, podemos dizer, que era 1 denário, né? Então você trabalhava, você recebia 1 denário por dia trabalhado, né? Hoje nós temos aí, né, se a gente pegar o salário mínimo e dividir pelos dias trabalhados, né, pelas 88 horas semanais, que às vezes nós trabalhamos, né, em trabalhos fixos, nós podemos dizer aí, né, que vai chegar num valor que é equivalente a 1 dia de trabalho.
E um denário era o dia daquela época, era o que era o trabalhador, ele recebia. Quando nós sabemos dessas informações, a gente começa a olhar para o texto e ver o seguinte: poxa, o cara já tinha recebido um dia de trabalho, sabe? Ele já tinha recebido o que foi combinado a receber, que era um dia, né? Então esse era o valor mínimo que era pago aos trabalhadores no campo. Portanto, um valor justo. Então, nesse versículo 1 e 2, nos conta isso. Nos mostra que era justo aquilo que o dono da vinha, ele quer tratar, né, irmãos? Mas todos são chamados ao trabalho. Todos são chamados ao trabalho, né? A gente vê ali que tanto, né, cedo, de tarde, e faltando 1 hora para o dia terminar para o judeu, todas essas pessoas foram chamadas para ir trabalhar. O que nós entendemos aí, irmãos, é que a praça antigamente era como se fosse o escritório de recursos humanos, entendeu? Quem queria trabalhar, ia para a praça. Quem queria, né, é o contrário de hoje, né? Hoje a vagabundagem vai para a praça, né? Naquela época não. Se você quisesse trabalhar, você ia para a praça, sabe? Você ia esperar alguém te chamar, alguém precisando de um trabalho, recorria à praça para chamar você para trabalhar, né? E ali a gente encontra ali aqueles empregadores, eles recrutavam essas pessoas ali mesmo, e ali combinavam o serviço e mandavam essas pessoas aí para fazer. Então, quando a gente vê no texto, né, que aquelas pessoas estavam ali, nós temos que tirar um pouco da ideia de que eles estavam ali à toa. Na verdade, aquelas pessoas, elas queriam trabalhar, só que não tinha quem as chamava, não tinha quem as empregava, sabe? Porque isso muda a perspectiva do texto. Porque se a gente tiver a ideia, falar, tem um monte de vagabundo lá na praça, né? A gente pensa o seguinte: poxa, os caras estão à toa ali, né? E aí o empregador os chama. Não, eles estão ali procurando trabalho, só que eles não conseguem trabalho. Eles estão na expectativa de um trabalho. Eles não são preguiçosos, mas sim por lhes faltar a oportunidade de serem chamados por alguém, sabe? Então eles estão ali, né? Eles estão ali naquela expectativa, na expectativa. Então a gente vê que o quê? Que o proprietário das terras ali nada mais é que é o próprio Deus. É o próprio Deus que está chamando. Depois nós vamos entrar um pouco mais sobre isso, tá? O proprietário das terras não é um ser humano, mas é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai ao encontro das pessoas, tá? Então nós estamos aqui, né? E quem vai nos passar o serviço? O próprio Deus. É o próprio Deus que vai te chamar, meu irmão, sabe? Você vai começar a fazer coisas na igreja que quando você assustar, você vai assim: meu Deus do céu, não estava escrito nada disso para mim, tá? Tinha nada disso aqui, sabe? Eu entrei como membro, beleza e tal, mas agora eu estou fazendo umas coisas aqui que, né? O dono da vinha está te chamando, sabe? O dono da vinha quer que você trabalhe, e ele precisa de você, né? E a gente tem que deixar uma perspectiva aí de o que? Olha, eu sou tão importante que Deus precisa de mim. Não, é o meio de graça. Deus espera que nós preguemos, que nós venhamos fazer a sua obra, para que mais e mais eleitos possam estar na tua casa. E Ele conta com quem? Conta conosco, né? Ele nos chama, Ele nos conduz aí para trabalhar, né? Lutero, ao explicar essa parábola, ele diz o seguinte: os trabalhadores não entraram na vinha do patrão antes deste os ter o contratado e lhes ter mandado ir, sabe? O que é que nós entendemos aqui? Ninguém pulou, ninguém usurpou daquela vinha, ninguém foi de entrão na vinha. Eles só foram quando o dono da vinha os enviou, os mandou ir, né? Então aqui a gente entende que o quê? Que é Deus que procede todas as coisas.
É Deus que nos manda, é Deus que vai brotar no nosso coração a vontade de estar na sua casa, a vontade de fazer algo, né? Às vezes você vai estar na casa de Deus ali, e você vai observar alguma coisa, e você vai procurar o pastor da igreja e fala: pastor, eu estou observando aqui, ninguém mexe nessa área aqui. Tem alguém que mexe? Não, não tem não, irmão. Ô pastor, acho que eu vou fazer isso aí. Eu me habilito aí a fazer, né? Aí a pessoa fala: poxa, eu fui lá e conversei com o pastor, e aí eu vou começar a fazer isso aqui. Você acha que isso é seu? Você acha que isso brota de você? Não, Deus te mandou ir. Indiretamente Deus falou: vai porque eu estou precisando de você, né? A minha casa precisa disso, e nós somos alavancados pelo próprio Deus. E depois nós vamos falar um pouco mais sobre a chamada eficaz, né? Que é algo simplória, é algo que vai nos explicar muito bem sobre isso, né? Então Deus é quem sai à procura das pessoas, é Ele que vem ao encontro e oferece a oportunidade, tá? Então é Deus, gente, é Deus, sabe? Não é você que fala: Deus, vim aqui para trabalhar. Antes dessa frase, Deus já te chamou. Deus já te chamou. Soberanamente, Deus falou: não, olha, estou mandando tal pessoa para exercer essa função, sabe? E é assim que Deus ele governa a sua igreja. É assim que Deus ele governa os seus filhos. As necessidades vêm, e Deus é o grande gestor de recursos humanos. Deus chega e fala: ó, carteira assinada, vai lá que eu sei, né? Deus, mas eu não sei fazer. Eu te capacito também, te dou treinamento para você exercer essa função, sabe? Não só te chamo, mas também te dou treinamento para você exercer essa função. O próprio Deus, ele vai fazer isso, né? Então nós notamos que o dono da vinha, meus irmãos, é ele que vai buscar esses trabalhadores, que até o momento estão desempregados, e Deus vai buscá-los. Deus que age, Deus convida a todos a integrarem ao seu reino. Deus convida a todos, sabe? Por isso que nós vemos aí mais e mais pregações do Evangelho, chamados sendo feitos, né? Arrependa-se, segue os meus caminhos, busca os caminhos do Senhor. Isso é o quê? Isso é uma contratação. Isso são vagas em aberto aí no mercado de Deus, né? Na empresa que se chama Deus. Deus está recrutando pessoas. Deus está chamando pessoas. E você deseja ter sua carteira assinada por Deus? Você deseja? Ó, tu viu um amém ali, hein? Amém, né? Aí é que está: eu quero trabalhar ou não? Vamos saber, né? Versos de 3 a 7, tá, irmãos? Encontramos aí quem? Os desocupados, né? Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Então entenda aí comigo aí, meus irmãos, não perca a conta. O dono da vinha vai às 9 horas da manhã, o dono da vinha ele volta ao meio-dia, e ele volta também às 3 da tarde. E aqui é importante nós entendermos que o dia do judeu ele acaba que horas? Que horas? 18 horas. O dia se inicia às 6 da manhã e finaliza às 18 horas. É diferente do nosso dia aqui, tá? Então, 6 horas o dia iniciou, as três primeiras horas do dia, né? O dono da vinha foi lá e falou: bora, vocês querem trabalhar? Então vamos embora. 9 horas da manhã. Meio-dia ele volta de novo, e 3 da tarde ele volta de novo e faz a mesma coisa, né? Porém, no verso 6, olha o verso 6. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E olha a resposta desses homens: olha,
Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Aqui reforça a ideia de não é que esses homens eles não queriam trabalhar, que eles eram preguiçosos. Não tinha trabalho para eles, sabe? É o que ele explica, olha, não tinha trabalho, ninguém nos contratou, ninguém veio nos chamar, né? Então eles estavam ali, irmãos, esperando essa oportunidade de trabalho. Eles não tinham emprego fixo, por isso ficavam na praça, à espera de alguém aí para os contratar, né? E aí entra o verso 8 e o verso 13, o verso 8 ao verso 13, que vai nos mostrar as surpresas, né? O que seriam essas surpresas? É aquela surpresa em que você contrata um empregado e esse empregado agora questiona o seu salário. Ele questiona, olha só, o camarada está na praça, à toa, não tem trabalho, é chamado para trabalhar. Agora, esse mesmo empregado ele vai caçar um problema aí no meio da vinha. Ele vai arrumar uma confusão aí no meio da vinha aí, que é a surpresa. O que é? Dos versos 8 ao 13, vai nos contar a história, né, de um desses empregados. Olha que interessante, só para nós entendermos todo o contexto dessa parábola, tá? O verso 8 vai nos dizer: ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador. O dono da vinha, ele tem um administrador. Não é ele mesmo que vai tratar. Ele manda alguém para fazer o pagamento para ele. Quem que é esse alguém? Quem paga o preço por nós? Jesus. O dono da vinha é Deus. Jesus, paga lá. Olha o que nos fala aqui, verso 9. Chegando os que foram contratados, aí ele explica, né? Olha, começando dos últimos até os primeiros, tá? Então os últimos, quem foram os últimos? Os das 5 horas da tarde, que trabalhou, sabe quantas horas? 1 hora só, 1 hora. Contextualizando aqui, é como se você chamasse alguém aí para trabalhar na sua casa. O serviço começa às 8 horas, administrativa aí, 8 horas da manhã. O expediente fecha às 18 horas também, né? 5 horas da tarde o camarada chega lá, entendeu? E aí, meu patrão, vim fazer o serviço. Não, pera aí, 8 horas, meu irmão, que eu comecei, você vem chegar aqui agora, né? Então essa é a ideia que a gente tem que ter. Chegou no final, mas esses são os primeiros a serem acertados. Esses são os primeiros, né? O administrador fala: ó, vem você chegou 5 horas, então vem que eu vou acertar. E aí começa a surpresa, olha o verso 9. Chegando os que foram contratados, às 5 da tarde, cada um deles recebe o quê? 1 denário. Isso é justo? É justo, é justo. É um dia de trabalho, um dia, né? Aí começa o problema. Aí começa os trabalhadores, né, injustiçados, aqueles trabalhadores que vêm assim: ó, eu estou aqui há 10 anos nessa igreja, estou aqui 10 anos, pastor, você nunca me chamou, pastor, para fazer uma oração aqui na frente da igreja. E agora eu estou vendo aí que o novo convertido aí, que estava mexendo com droga aí fora aí, né? Converteu semana passada, e o pastor está aí cheio de coisinha com ele. Chamando ele para os cultos. A gente começa a se identificar nesses empregados, sabe? A gente começa a nos enxergar aqui, sabe? A inveja começa a brotar aqui. Nós vamos seguir, olha o verso 11, o verso 10 primeiro. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. O que é isso? Usurados.
cara está trabalhando, falou, o camarada chegou 5 horas da tarde. O patrão combinou comigo 1 denário. Eu estou aqui desde 9 horas. Se esse camarada chegou agora, e se ele deu 1 denário para esse cara que chegou 5 horas da tarde, obviamente, pelos meus cálculos aqui, eu mereço pelo menos 6 denários, 8 denários, porque afinal de contas eu cheguei 9 horas, eu sou trabalhador, né? Aí eu lembro do Dão que é agora, que trabalha, que chega às 9 horas, o camarada chega às 5 horas da tarde, né, Dão? E quer receber 1 denário. Se ele receber 1 denário, eu quero receber no mínimo 8 denários, 10 denários, porque eu estou desde 9 horas trabalhando, né? E aqui começa a confusão, aqui começa a surpresa. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras. O vagabundo estava na praça, não tinha trabalho, não tinha nada para ele fazer. Deus os chama, dá um trabalho para ele, ó, você vai trabalhar na minha vinha. Se o serviço não acabar hoje, pode ser que amanhã tem mais. Mas aí, o que acontece? Ele começa a murmurar contra o dono das terras. Sabe? Se murmurar aqui é o quê? Moço, olha o que o cara está fazendo. Sabe? Melhor eu ter ficado na praça, né? Melhor não ter recebido esse denário aí. O cara ia receber aquilo. Ele começa a murmurar. E ele nos diz no verso 12, olha, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Pastorzão, o camarada chegou agora, o cara converteu agora, pastorzão, nós estamos aqui tem 10 anos sangrando com você, e aí você fica chamando o cara aí para orar aí, o cara para participar das coisas. Não, sentou na janela, já chegou, sentou no 11, chegou no 11, quer sentar na janela já? Aqui não, meu irmão. Aqui não. Se quiser, ele vai ficar sentadinho aí 10 anos aí, ó, vendo como é que é, e depois ele faz alguma coisa aqui. No reino de Deus é totalmente diferente. Aí eu lembro de uma música de catedral, que somos todos iguais, na chegada e na partida, somos todos iguais, todos iguais. O irmão que está aqui há 10, há 20, há 30, e o irmão que chegou agora, converteu agora, diante de Deus, diante do reino de Deus, todos são iguais. E Deus vai dizer, verso 13, amigo, não estou sendo injusto com você, você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Você não está aqui na igreja porque você não quer ser salvo? Você não está aqui na igreja me buscando porque você quer morar comigo no céu? Então por que você está caçando confusão? Porque quem chegou agora? Não sou eu que dou a salvação a quem eu quero? É isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está dizendo. E aqui agora nós temos no verso 16, o ponto central da parábola, que é o verso 16. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, tá? E aí nós vemos aí no verso 16, que complementa tudo aquilo que Cristo está querendo dizer, naquelas 2 perspectivas que nós falamos aqui no início do nosso sermão, tá? E agora vamos lá, o ensino dessa parábola para as nossas vidas. Pastor, o que eu tenho a ver com vinha? Pastor, o que isso quer dizer para nós? Aqui entra aquilo que eu falei com os irmãos sobre a misericórdia de Deus, sobre aquilo que Deus quis fazer por nós. Tem uma lenda, irmãos, que nos conta, né, lá quando nós falamos de Napoleão, tinha um jovem que ele cometeu algo terrível,
para Napoleão. E ele chegou a ser condenado à morte, sabe? Foi condenado. Um jovem, ele fez algo imperdoável para Napoleão. No dia anterior, que ele iria ser fuzilado, que ele iria ser executado, a sua mãe procura ele. Isso é uma lenda, tá, irmãos? Alguns contam essa história. Que a mãe desse jovem procurou Napoleão e pediu uma palavra com ele. E ela disse o seguinte: ela implorou a Napoleão por misericórdia do seu filho. Tenha misericórdia do meu filho. E ali Napoleão, ele disse o seguinte: olha, mulher, seu filho não merece misericórdia. E ela falou o seguinte: eu sei que ele não merece misericórdia, porque se ele merecesse, não seria misericórdia. Captou aí a mensagem? Não merecemos. Não merecemos misericórdia. E é por isso que é misericórdia. Porque se a gente merecesse, era outra questão, né? E a cerne dessa parábola está justamente aí nesse verso 16. Aquilo que o dono da vinha quis fazer. Cristo, ele estava ensinando a esses judeus, né? Eles receberam essa promessa messiânica, eles receberam oráculos divinos, intervenção direta do Senhor na história. O próprio Deus interviu na história. Entretanto, portanto, quando cumpriu-se a promessa da vinda do Messias, eles não creram em Cristo. Eles não creram. E assim, os últimos que não tinham a salvação, que ainda não era dado a eles, eles se tornam o quê? Os primeiros a receber a salvação. Os últimos são os gentios, que somos nós. E é isso que o Evangelho ele foi fazer. O Evangelho ele foi anunciar agora aqueles que tiveram a oportunidade e rejeitaram. E Cristo está dizendo o seguinte: olha, eu vou alcançar novas pessoas, novos gentios. E aqueles judeus, eles jamais, meu irmão, jamais achariam isso justo. Justo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Tanto é que Pedro, quando ele é alcançado por uma visão, os irmãos devem lembrar disso, em que ele fosse até a casa de Cornélio, olha a resistência que Pedro teve para ir lá. Apareceu o sonho para ele, falou: não, eu tenho que ver, tenho que ter certeza. E quando a família de Cornélio é alcançada, e ele vê que o que acontece em Atos 2 acontece também na casa de Cornélio, aí ele fala: não, realmente, Deus também quis que os gentios também participassem do Espírito Santo, né? Então Cristo está dizendo isso nessa parábola: olha, vocês receberam um denário, vocês estão caçando confusão com quem está chegando depois. Por quê? Por que vocês estão questionando? Por que vocês hão de questionar a bondade do dono da vinha? Quem que é o dono da vinha? É Deus. É Deus. E a gente vê que há esse pensamento preconceituoso que eles tinham, justamente por causa do anúncio do Evangelho aos gentios. Sabe? Não é à toa que quando Cristo estava aqui, quando o Evangelho se difundiu por essa terra, o que os judeus fizeram? Começaram a matar os cristãos, começaram a perseguir os cristãos. O cristão, ele tinha dois inimigos aí, evidente. Primeiro os romanos, e o segundo os judeus. Para uma pessoa ser cristã, ela já tinha que pôr na cabeça dela o seguinte: olha, eu já estou arrumando dois inimigos para mim.
Eu vou ser perseguido pelos romanos e vou ser perseguido também pelos judeus. Jesus ele já está quebrando isso aqui. Jesus ele está mostrando que esse desprezo aos gentios não existe. A gente vê passagens, por exemplo, né, de Ruth e Noemi, que ela foi alcançada também, e ela era o quê? Uma gentia. Ela não pertencia também ao povo judeu. E a gente vê que desde lá, se você voltar um pouquinho antes, volta um pouquinho antes na história. Quem que estava lá com os vigias e foi poupada porque ajudou os vigias na terra de Israel? Vamos ver quem está bom de Bíblia aí. Raabe. Raabe pertencia aos judeus? Não. Houve o quê? Misericórdia, não houve? Deus ele vem seguindo a sua misericórdia. Deus ele vai mandando sinais daquilo que ele vai fazer. Olha, eu vou salvar Raabe. Depois eu vou alcançar Ruth. Depois eu vou alcançar todos os gentios. A salvação chegará até eles, né? Amém? Você está feliz por isso aí, meu irmão? Eu estou. Eu estou. E aqui nós entendemos que o quê? Que para o reino de Deus não há favoritismo, não há acepção de pessoas. É isso que o reino de Deus ele faz. Ele alcança a todos, né? E aí nos fecha, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? É isso que nós encontramos. Irmãos, quando nós vimos essa frase, falando rapidamente aqui, não tem como não pensar no chamado eficaz. O que é o chamado eficaz? Aquilo que Deus ele planeja e executa sobre as nossas vidas. É o chamado eficaz. Que é o quê? Somos atraídos por Deus. Há um chamado em que nós ouvimos a sua voz e vamos até Ele. E somos atraídos a Ele. A gente costuma dizer que é com aquela luz que você liga na sua casa, né? Você apaga a luz, aí você liga a luz, você vê aquele tanto de mosquitinho tudo correndo para a luz assim. Nós somos esses mosquitinhos tudo aí, sabe? Estávamos em trevas, Deus ligou a luz, ó, nós seguindo o caminho da luz, tudo indo para a luz, sabe? Você é atraído para a luz. Você pode em algum momento querer sair, mas o chamado eficaz vai te conduzir até a luz, até o céu. E isso não é escolha sua, isso é um chamado eficaz. Deus viu isso antes da fundação do mundo, e Ele vai preparar isso no seu coração até Ele cumprir o que Ele já determinou que vai acontecer. Amém? A gente pode retardar isso. É aquela história que eu contei aqui sobre Sansão, né? Mas aquilo que Deus determinou, aquilo vai acontecer. Ele é o Senhor da história. É Ele quem comanda, né? E a própria palavra de Deus nos ensina que esses escolhidos serão poucos. Poucos. Não pense você que vai ser, que o céu vai ter muita gente, não, porque não vai ter não. Em relação a número de pessoas, não, Senhor. Muitos terão a oportunidade de estarem com Cristo, mas nem todos estarão com Cristo no final. Nem todos. Você pode ter, muitos são chamados, escolhidos são poucos. Sabe? Você vai olhar uma vida diante de Deus. Se você tirar aí 10 pessoas caminhando para o caminho da salvação, pessoas que se converterem hoje aí, ó, converti hoje, 10 pessoas na reta aí. Se escapar 2 vai ser muito. O restante vai tudo voltar para trás. Vai abandonar, vai desistir na metade do caminho,
Aí nos remete ao quê? A pregação dos solos que nós fizemos aqui. Uns vai cair no caminho, os pássaros vão comer, outros vão cair nas pedras, as pedras vão sufocar, né? E aí vai seguindo. Outros não tiveram raiz, outros vão cair em solo fértil e vai crescer. Esses que vão crescer aí, meu irmão, você pode ter certeza que ele já venceu muita coisa para cair nesse solo bom, sabe? E a gente vê aí que que tem toda essa situação, pessoas que você vai ligar, meu irmão, como é que você está? Eu saí, eu não estou mais na igreja não. O que você está fazendo? Eu estou na noite aí, irmão, estou. E como é que você está? Eu estou ótimo, saí da igreja, eu estou bem demais, sabe? Pessoas, olha para a sua vida hoje, faz um retrospecto hoje, de amigos à sua volta, eu te garanto que 2, 3, você vai lembrar e vai ver que está fora da igreja. Volta para trás e olha. Alguns permaneceram, mas você vai ver que muitos o mundo tragou, o mundo levou, foram testados e não foram aprovados. E somos testados por quê? Nós somos testados pelo sol. O sol bate ali nas sementes, o sol bate ali, e é o sol que vai determinar aquilo que você aguenta. O que você está disposto a passar por Cristo? Ou você acha que na sua caminhada cristã é só alegria que vai acontecer? Ou você acha que eu vou entrar na igreja, e a partir de agora que eu sou filho de Deus, eu sou o super-homem, nada vai me abalar, nada vai me entristecer. Meu irmão, sinto muito te dizer, isso não vai acontecer. O sol vai tentar te queimar. E qual que é o sol? O sol é as provações, é as dificuldades, é o desânimo, sabe? É aquelas situações que você fala assim, poxa Deus, o que eu fiz para merecer isso, Deus? E Deus fala o seguinte, aguenta o sol aí. Aguenta o sol aí. Você quer me servir? Você será odiado por muitos. Isso é ser cristão, meu irmão. Me desculpe se fomos chamados de outra maneira, né? Porque hoje é assim, né? Vem para a igreja, você vai ver como é que a sua vida vai mudar, você vai ver como é que as coisas vão dar certo, meu irmão. Você vai ver como é que tudo vai funcionar. Vai nada. Se você me perguntar, eu falo, meu irmão, vai piorar. E vai piorar. O caldo vai azedar aí. Sabe? Porque ser cristão é isso, meu irmão. É dificuldade. É luta. E para a gente amadurecer, a gente tem que aguentar o sol. A gente tem que aguentar as dificuldades. Só assim seremos aprovados diante de Deus. Qual que é o ensino prático para nós que essa parábola ela nos traz? A misericórdia é aquilo que recebemos sem que sejamos merecedores. É amor que nos vem em meio a toda a nossa dificuldade, meu irmão. A vida que nos é dada em meio a tantos sinais de morte que estão ao nosso redor. É misericórdia. Se você não tivesse aliançado com Deus, onde você estaria nessa noite? Onde você estaria? Proposta eu sei que teríamos várias. Netflix, né? Mineirão lotado, né? Vou estar lá. A galera está toda lá, tá. Pergunta quem está preocupado com o culto das 19 horas. Chega lá e falou, pessoal, vocês foram na igreja hoje? Igreja?
Para quê? A multidão sempre terá mais atrativos. E o perigo da igreja é quando a igreja quer concorrer com o mundão, sabe? Você tem que entender o seguinte: igreja sempre serão poucos. Não tenta concorrer com o mundão não, que o mundo te abraça. Igrejas que tentam inovar para trazer esse mundo, elas se tornam o próprio mundo. Porque para manter o desejo dessas pessoas, você tem que se rebaixar demais para manter essas pessoas aqui. Uma pessoa que está presa, por exemplo, em várias situações. Uma pessoa, pega um jovem hoje, vamos pegar um jovem hoje. O que agrada um jovem hoje? Um jovem mundano. Um jovem mundano, o que ele vai gostar? Ele vai gostar de uma boate top. Ele vai gostar aí de um filme legal, um filme bacana, né? Ele vai gostar de uma festa legal, uma festa, né? Como é que é essa festa? Open bar, né? Tem que ter open bar, tem que ter tudo liberado, né? O que mais, né? Mulher à vontade, homem à vontade, né? Eu quero uma festa que, né? Igual as festas que tem no mundo aí. Venha e traga sua amiga, né? Venha e traga seu amigo, tudo casado, tudo combinado. O jovem quer isso. Quando a igreja, ela se rebaixa a isso, você pode ter certeza, ela não se parece mais com Cristo, ela se parece com o próprio mundo. E é por isso que igrejas bíblicas, esse versículo vai ser tão verdadeiro. Porque você vai passar na igreja bíblica, você vai ver ali uma cabecinha, 2, 10. Me assusta é quando você vê 200, 300, 500 pessoas numa igreja. Você pode olhar lá para você ver. O mundo já tomou conta daquilo ali há muito tempo. Porque o público que vai nessas igrejas exigem muito. É como se fosse o seguinte: olha, o meu nível é esse. Se você me quiser na sua igreja, você vai ter que manter o nível do mesmo jeito. E é por isso que as igrejas se rebaixam tanto para isso. Então, igrejas bíblicas, poucos serão chamados mesmo. Sempre teremos aí essa desvantagem terrena, mas uma vantagem imensa para o reino de Deus. Rapidamente aqui, um ensino prático para nós. Estávamos todos na mesma condição, mas o proprietário foi ao nosso encontro. Todos nós estávamos na mesma condição. Não há ninguém que vai chegar no céu e vai falar assim: ô gente, muito prazer, eu sou o pastor Alan, né? Eu ajudei a montar a igreja de Ibirité, eu ajudei ali a construir aquilo ali, e eu estou aqui agora porque Deus vai me dar uma patente boa aqui, que eu vou mandar em vocês, eu vou fazer tal coisa. Isso não vai acontecer no céu. Isso não vai. Você pode ter certeza que quem chegar lá, a primeira coisa que vai falar: eu não merecia estar aqui. Todos que chegarem lá vão falar assim: eu não merecia estar aqui. Cheguei nem sei como. Cheguei por graça, cheguei por misericórdia. Porque precisar mesmo, ser como eu sou aqui no céu, só a graça de Deus mesmo. Quando você vê a pessoa cheia de si, você pode ter uma certeza que não entendeu a misericórdia de Deus. Lá em Efésios 2:1 vai nos ensinar isso. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que vai nos ensinar. Todos nós estávamos. Não há ninguém que foi alcançado por essa graça, né? Não há por mérito próprio, não. O próprio Deus foi lá na praça e nos chamou para trabalhar. Estávamos mortos lá, o próprio Deus nos buscou. Você não buscaria a Deus, você não arrumaria um trabalho se o dono não arrumasse para você. Aqui nós quebramos um pouco aí do mérito humano.
do arminianismo, né? Que eu fiz algo para Deus. Não, você não fez nada. Foi Deus que foi na praça te chamar. Foi Deus que te trouxe. A segunda coisa que nós vimos aqui também, muito importante, encontramos isso, irmãos, lá no verso 15. Olha, dá uma olhadinha no verso 15. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? E aqui a segunda coisa que nós olhamos como prática para nós é que devemos vigiar o nosso coração contra a inveja. Às vezes a gente se perde nisso aqui, sabe? Às vezes eu vejo o dom de um irmão e eu falo, poxa, aquele irmão canta demais. Moço, se eu cantasse assim, se eu tivesse a oportunidade de mostrar o meu talento para o pastor, né? Se o pastor visse eu cantar, né? Se o pastor visse uma palhinha minha, ele tirava esse povo tudo aí, ó, colocava só eu para cantar. Porque o invejoso, ele pensa que ele é o melhor de todos, sabe? Não há ninguém, ele não consegue trabalhar em equipe. O bom é sempre ele, sabe? E aqui no texto, no verso 15, nós encontramos que devemos vigiar o nosso coração contra a inveja. E o sentido é justamente esse. Muitas pessoas, irmãos, chegarão aqui às 17 horas. Às vezes eu vou estar aqui há muito tempo. E eu estou trabalhando aqui desde as 9 horas. E eu tenho que ter a mesma bondade com os que vão chegar às 17 horas. Eu preciso entender isso. Eu preciso ter a mesma paciência, o mesmo carisma com esses irmãos. Porque afinal, estamos indo todos para o mesmo lugar. Nos encontraremos lá. E precisamos tirar isso. E isso, irmãos, infelizmente, acontece muito. Como eu dei alguns exemplos aqui. Dentro da casa de Deus é assim, sabe? A gente tem que vigiar nisso. O nosso coração, ele é invejoso. O nosso coração cria coisas do nada. E às vezes nós esquecemos de olhar a bondade do Senhor e podemos ser levados pela inveja. A outra coisa que nós vimos aqui rapidamente, devemos aceitar humildemente o que Deus tem para nós. Temos que aceitar, meu irmão. Às vezes o chamado da gente é outro. É outro. Não adianta eu querer abraçar uma coisa que eu não fui chamado para aquilo. Não adianta eu fazer isso. Eu tenho um dom que Deus vai me mostrar. Todos, isso aqui é importante. Todos na casa de Deus tem um dom, tem um talento que Deus deu a você. E não deu ao pastor, não. Quem vai ter que fazer é você. Você está entendendo? E a gente tem que aceitar humildemente o que Deus tem para nós. Se Deus nos salva é por graça, e Ele abençoa a todos. Então precisamos entender aí, humildemente, que Deus ele vai nos dar algo. Precisamos aceitar isso, né? Qual que é a nossa conclusão que nós tiramos dessa parábola que nós estudamos aqui? Uma parábola riquíssima, irmãos, riquíssima. Infelizmente o nosso tempo não permite a gente esmiuçar mais do que os textos estão dizendo, sabe? Aqui, dessa parábola, nós podemos tirar vários e vários sermões, vários. Se você pega 2 versículos desse aqui, você vai tratar 2 assuntos específicos. Você lê um pouco mais, você trata de outras questões. É rico demais o que está dizendo aqui.
Mas como conclusão, nós queremos anular totalmente, nesses textos que nós lemos, a meritocracia na nossa salvação. Só estamos aqui porque Deus nos tirou da praça. Amém? Só estamos aqui por isso. Eu não tenho que chegar para o meu irmão que está chegando: ô irmão, você é da onde? Te conheço. O que você está fazendo aqui na igreja? O irmão pode falar assim: ô meu irmão, eu lembro de você lá na praça também. Eu lembro de você lá na praça, só que você veio primeiro que eu. Eu só vim agora. Mas eu lembro de você lá também na praça, né? É isso que a gente tem que pensar, sabe? Todos nós viemos por graça de Deus. Não tem ninguém melhor do que ninguém, sabe? Só seremos salvos por isso. Isso no meio da igreja é perigoso, sabe? O que a pessoa fez para ser quem é, para chegar aonde chegou, para ter o que tem. O que você tem hoje, foi Deus que te deu. Se você tem hoje uma boa oratória, se Deus te deu uma boa oratória hoje, né? Como eu já disse, foi Deus que te deu. A sua oratória foi Deus. Se eu tenho um talento aqui de fazer algo, não é mérito seu, meu irmão. Deus te deu. É aquilo que nós falamos aqui, né? Eu tenho domínio próprio. Você não tem nada, infeliz. Quem te deu foi Deus. Tira isso aí de você para você ver o que você é, o que você se torna. É Deus. Ah, eu sou o melhor cantor da igreja Rede. Foi Deus que te deu. Sou o melhor pregador. Não tem uma oratória melhor lá que a minha. Foi Deus que te deu. E esse orgulho vai te derrubar. É Deus. Tudo é Deus. O reino de Deus, segundo o nosso entendimento, é o quê? É a ilógica da graça. Não tem lógica. Pela lógica a gente olha e fala o seguinte: não, ó, eu sou merecedor, né? O que acontece em algumas igrejas, né? Algumas igrejas, às vezes as pessoas falam assim: ó, pastor, eu estou aqui desde sempre e quero uma oportunidade aí, mas eu quero a oportunidade sozinho. Não vem me pôr outra pessoa, não. Quero o que eu quero fazer, né? Ah, meu irmão, você não vai trabalhar com ninguém, não. Não vou trabalhar com ninguém. Eu quero desenvolver esse dom, sabe? Isso é orgulho, isso é inveja. Isso não pode reinar. Agora, fechando aqui o nosso sermão. Nosso merecimento é a condenação eterna. Estamos aqui pela graça do Senhor. Tudo que somos ou temos foi pela graça do Senhor. Você quer ter mérito em alguma coisa? Te apresenta o inferno. É isso que você tem. É isso que nós merecemos. É isso que tem para nós. Se um dia você fazer a loucura de falar para Deus: Deus, você está sendo injusto comigo. Eu quero que o Senhor me dê o que é meu de direito. Deus, toma aqui seu inferno. É o que você merecia. É o que tem para você hoje, é isso aqui. Agora, se você estiver diante dele: Senhor, eu quero a sua misericórdia, eu quero a sua graça sobre a minha vida, aí nós podemos talvez chegar até os céus, porque isso é por misericórdia. Às vezes a gente até brinca, né? Nem que se for para a gente chegar com as costas rasgadas na cerca do céu, mas que se eu entrar, eu tenho certeza que eu entrei que foi por misericórdia. Merecimento não tinha. Amém, irmãos? Amém? É isso que Jesus está dizendo nessa parábola. É isso que Jesus está tratando. Lembra das duas perspectivas que nós falamos no início do nosso sermão. Esse sermão ele estará
disponível aí, tá? Se ficou algum ponto que você não entendeu, volte lá. Veja as duas perspectivas que o texto está dizendo. Seja interessado com as coisas de Deus. Ah, pastor, eu não tenho tempo de olhar os vídeos no YouTube. Beleza, irmão. Mas os melhores momentos do jogo você tem, né? O jogo tem, né? O lançamento daquele filme que vai sair, já saiu, tá lá no YouTube o filme, olha lá para você ver. Veja lá, irmãos. Se interesse pelas coisas de Deus. Se interesse com a sua parábola, com a sua vida. E vamos entender um pouco mais aí sobre essa ilógica da graça. Amém? Irmãos, é isso que nós queríamos tratar aqui hoje. Falamos um pouco, sobre isso que Jesus quis dizer a esses